O tema dessa questão é evolução. E quando a gente fala em evolução, duas palavras têm que vir na sua cabeça: adaptação e transformação. Quando a gente olha na natureza, os organismos estão muito bem adaptados ao ambiente em que vivem. Como eles chegaram a esta situação? Como se deu o processo de adaptação? É isso que a evolução estuda, o processo de adaptação dos organismos ao ambiente onde vivem. Segunda palavra, transformação. O ambiente está em mudança, o ambiente está em transformação. Ora, se os organismos estão bem adaptados ao ambiente e o ambiente está em transformação, isso quer dizer então que os organismos também estão em transformação para se manterem, para continuarem adaptados a este ambiente. Entender como é que se dá esse processo de transformação dos organismos que permite sua adaptação é o que estuda a evolução. O pensamento evolucionista está dividido em dois grandes pensadores, Charles Darwin e Jean-Baptiste Lamarck. Vamos lá. Para Lamarck, eu tenho a mudança do meio, é um fato. O meio está em transformação, o meio está em mudança. Em função da mudança do meio, criam-se novas necessidades. E aqui, em função dessas novas necessidades, o que o Lamarck vai dizer é que os organismos desenvolvem as características necessárias para a sua adaptação. Ou seja, ele fala em uso e ele fala em desuso. A transformação dos organismos se dá como uma resposta à mudança do meio, em função da necessidade de sobrevivência. O organismo é o agente do processo. Uso e desuso, o organismo se modifica. E essas novas características adquiridas, elas são então transmitidas às gerações seguintes. É a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o Lamarck vai se basear nesses dois pensamentos. A transformação do organismo pelo um esforço próprio, em função da necessidade, e a transmissão dessas características aos seus descendentes. Para Darwin, o ambiente está em mudança, o ambiente está em transformação. O que acontece? Ao estar em transformação, o ambiente cria, uma condição de sobrevivência. Sobrevivem a esse ambiente em transformação apenas os organismos mais aptos. Quando você fala em mais apto, você está pressupondo que existem os menos aptos. Portanto, o que o Darwin está dizendo para você é que na população existe uma variação entre os organismos. É o que ele chamava de variabilidade intraespecífica. Os organismos de uma determinada espécie, os organismos de uma população, são diferentes entre si. Existem variações entre eles. E em função dessas variações, nem todos estão igualmente aptos a sobreviver num ambiente que está em transformação. Eu falo na sobrevivência dos mais aptos. Isto é o que o Darwin chamou de seleção. É a seleção natural. É o ambiente selecionando entre as variedades existentes os indivíduos que têm as melhores condições de sobrevivência. Para Darwin, o agente do processo não é o organismo. O agente do processo é o ambiente que seleciona entre as variedades de organismos existentes aqueles com as características mais adequadas a este ambiente em transformação. Esses indivíduos chegam à idade adulta, se reproduzem, deixam descendentes. Portanto, são os organismos bem adaptados ao meio. O tema da questão é esse: discutir o pensamento lamarquista e o pensamento darwinista. Vamos a ela. Seres vivos não evoluem isoladamente. A evolução de todos os seres vivos afeta e é afetada pelos organismos a seu redor. Em alguns casos, esse processo é antagônico, em outros ocorre um benefício mútuo. Em ambos é chamado de coevolução. Quando predadores caçam a presa mais fraca, a mais forte sobrevive para se reproduzir. Dessa maneira, as gazelas evoluíram para serem mais atentas aos ataques de guepardos cada vez mais velozes. Assim, os dois animais coevoluíram. Outro exemplo está na relação entre plantas e insetos. As plantas desenvolveram flores coloridas e perfumadas com atrativos como o néctar para atrair insetos polinizadores, e estes desenvolveram formas de transportar os pólens. Item A. Os trechos sublinhados no texto expõem argumentos que ilustram qual pensamento evolucionista: lamarquismo, darwinismo ou neodarwinismo. Justifique sua resposta com base no pensamento evolucionista escolhido. Acho que a segunda frase é mais clara, é mais ilustrativa.
Ela diz que as plantas desenvolveram determinadas características, flores coloridas, perfumadas, nectários, para atrair insetos. Então ele está falando que o organismo desenvolve uma determinada característica com uma finalidade. Quando você fala que o organismo desenvolve uma determinada característica, você está dizendo então que esse organismo, pelo uso e pelo desuso, pode responder a uma necessidade do ambiente. Esta afirmação é tipicamente lamarckista. O organismo desenvolve uma característica como resposta a uma necessidade do ambiente. Esta finalidade no desenvolvimento da característica é que define o lamarckismo. Item B. Cite as características encontradas nos beija-flores e nas flores polinizadas por eles que ilustram um processo de coevolução. Coevolução é quando duas espécies distintas evoluem juntos ou para colaborar ou para prejudicarem-se mutuamente. O que você tem aqui nessa imagem é o beija-flor chegando a uma flor. E o que a flor está oferecendo ao beija-flor? Néctar. E o que o beija-flor oferece para a flor? A possibilidade de polinização. Então, na coevolução, as espécies desenvolvem características, ou características são selecionadas, que favorecem tanto a sobrevivência da planta quanto do beija-flor. O beija-flor tem a sua sobrevivência favorecida porque aqui ele consegue o seu alimento, o néctar, e a planta tem a sua sobrevivência favorecida pelo sucesso na polinização. Você tem aí, então, um processo de evolução conjunta entre duas espécies distintas, o que nós chamamos de coevolução.